Após o dilúvio, a terra foi repovoada por uma única família que saíra da arca que Deus mandara Noé construir, com o intuito de preservar a raça humana e todas as espécies de animais que naquela época existiam. Os descendentes de Noé se dividiram em duas linhagens distintas. Uma boa, que eram descendentes de Sem, o filho mais velho de Noé, e a outra ruim, que eram descendentes de Cã, o segundo filho de Noé, que zombara da nudez do pai, por isso o seu filho Canaã, que fora amaldiçoado pelo seu avô Noé. Dessa linhagem má foi gerado de Cã um filho de nome Cuxi, que por sua vez, entre outros filhos, gerou um filho de nome Nimrod. Esse personagem a Bíblia fala muito pouco, mas tem uma influência enorme para tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Ele foi o precursor de toda a idolatria que existe no mundo e o primeiro ser humano a ser literalmente contra Deus, com personalidade e nome que desafia a vida e os bons costumes. Neste roteiro curioso, você vai conhecer um polêmico personagem que os historiadores e teólogos evitam falar nele. Mas para você saber tudo sobre esse personagem, assista até o fim do vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para receber outros vídeos com assuntos curiosos e semelhantes a esse. Com tantos outros personagens citados nas Escrituras Sagradas, Nimrod faz parte daqueles que nasceram para afrontar a palavra de Deus e o próprio Deus. Podemos afirmar que a sua essência e descendência nos faz entender que a humanidade é dividida em duas categorias, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nimrod é descrito como poderoso caçador diante do Senhor, o que está em Gênesis capítulo 10, versículo 9. O título de caçador pode ser compreendido literalmente a respeito daquele que vai à caça dos animais ferozes, ou talvez signifique o chefe das incursões contra outros povos ou nações. Em suas conquistas, Nimrod estabeleceu um império na região do deserto do Siná, onde ficava a Babilônia e hoje fica no sul do Iraque. Quando seu pai Cuxi casou com sua mãe Semiramis, já tinha uma idade avançada. Deu para Nimrod roupas de peles de animais com as quais Deus cobrira Adão e Eva no paraíso. Essas vestimentas tinham uma propriedade assombrosa. Quem as trajava tornava-se invencível. Com essas vestes, ele tornou-se ainda vitorioso em todos os seus combates de guerra. Foi o primeiro homem a domar o cavalo e utilizá-lo como poderosa arma de guerra. Esse feito fez com que ele mandasse construir na entrada da cidade de Nínive que ele construíra, sua imagem montado em um cavalo. E quem entrasse naquela cidade e não baixasse a cabeça e não tivesse o cuidado de não levantar o pé, seria condenado à morte. Esse costume prevaleceu através dos tempos até alguns anos atrás, onde era proibido levantar o pé diante da estátua de Saddam Hussein, ditador do Iraque, morto na nossa era pela invasão americana ao território iraquiano. Apesar da morte de seu pai, Nimrod não respeitou a lei natural das coisas, casou-se com a sua mãe, Semiramis. A partir daí, ele estendeu seu domínio até chegar à condição de governante único do mundo. Foi o primeiro mortal a alcançar domínio universal, que hoje conhecemos como globalização. Até o dilúvio, o mundo abundava de muitos tipos de pecados, menos o de adoração a outras coisas ou deuses. Era o início da idolatria que perdura até os dias de hoje em diversas formas. E desde também o dilúvio não havia existido pecador como Nimrod, que criava ídolos de madeira e pedra e prestava-lhes adoração. Esta estava criada a adoração a outras divindades, uma vez que Nimrod se proclamava Deus vivo. O formidável sucesso que o acompanhava em todas suas iniciativas foi gerado um resultado sinistro.
Os homens deixaram de acreditar em Deus, passando a crer em sua própria bravura e habilidade. Diante de tanto poder, ele declarou-se Deus e fez para si um trono que imitava o trono de Deus. Uma torre construída a partir de uma rocha redonda, e ali colocou um trono de cedro, sobre o qual erguiam-se, por sua vez, um após o outro, 4 tronos, de ferro, de cobre, de ouro e de prata. Coroando todos eles, sobre o trono de ouro, repousava uma pedra preciosa de formato redondo e tamanho gigantesco. Esta lhe servia de trono, e quando ele se assentava sobre ela, todas as nações vinham e prestavam-lhe divina adoração. Estava sendo iniciada a construção da Torre de Babel. Após o dilúvio, Deus deu ordem para que todos descendentes de Noé, dizendo-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tramando a afronta e desobediência, Nimrod dissera: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. O que está em Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Por causa dessa afronta, Senhor Deus, para ver a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: Eia, que o povo é ruim, e todos têm a mesma língua. Desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Nimrod foi morto pelo seu tio-avô, Sem, que o esquartejou, pensando ele que dessa forma não haveria possibilidade de qualquer tipo de sobrevivência. Seus feitos e costumes daquela época atravessaram os tempos, chegando até os dias atuais. Sua mãe e esposa Semíramis tornou-se sacerdotisa de uma religião não se sabe qual. Antes de morrer, Nimrod gerou um filho que lhe deu o nome de Tamuz. Esse seu filho foi morto por um porco selvagem. Então, com todas as mulheres que serviam na religião de Semíramis, choraram e jejuaram por 40 dias. Foi deste episódio que surgiu a Quaresma, reverenciada por algumas religiões, no final dos quais, de acordo com a lenda babilônica, Tamuz foi trazido de volta à vida. Isso foi uma demonstração do poder da sua mãe. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha dos Céus, ou Deusa Mãe. O símbolo dessa religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança, posto que Tamuz nunca mais foi visto por ninguém em corpo vivo. Porém, em todas as culturas pagãs, existe um Deus Sol como o Deus maior. Entre seus ídolos, ou seja, Tamuz, continua a ser adorado. Esse Deus Sol nos conduz à lembrança da 9ª praga do Egito, quando mesmo ficou em uma escuridão por 3 dias, mas na casa dos hebreus havia luz. Como as pragas anteriores, essa desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. O Deus Sol tinha sido o principal no Egito por séculos, e todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Foram encontradas em escavações arqueológicas nas ruínas da Babilônia imagens de uma mulher segurando um menino no colo. Estima-se que tinha cerca de 2000 anos antes de Cristo. Tamuz é assim uma imagem adulterada e diabólica de Jesus. Por ele ser filho e reencarnação de Nimrod, o fundador dos cultos que havia em várias cidades como a Babilônia, foi também o precursor da adoração demoníaca e o reconheciam como Deus Sol. Essa é uma alusão feita a Lúcifer, condutor da luz. Provavelmente, o seu endeusamento se espalhou entre os povos que eram um só, antes de Deus separar os povos das línguas estranhas. Porém, todos esses povos herdaram o culto demoníaco a Tamuz, que é o Deus Sol. Essa adoração continua até os dias de hoje, desde que o imperador Constantino mudou o sábado da lei e estabeleceu a guarda do domingo, em homenagem ao Deus Sol, em 320 anos depois de Cristo.
E isso foi só o começo. A grande prostituta, sutilmente, desde então veio modificando e acrescentando a palavra de Deus, fazendo com que os cristãos inocentes sejam idólatras e hereges. A mulher com um menino nos braços, que algumas religiões apontam como o menino Jesus. É essa mulher, a mesma mulher que vem sendo adorada e homenageada através dos tempos. Após a separação pelas línguas, essa primeira religião pagã se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros, de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Quem são as mulheres retratadas nas cédulas e moedas do dinheiro do Brasil? Quem é a mulher da Estátua da Liberdade? Quem é a mulher do símbolo da justiça, adotado em muitos países? Essa mesma mulher tem o nome de Astarote na Fenícia e tem o nome Inanna na Assíria, e Osíris no Egito, Afrodite na Grécia, Vênus ou Cupido em Roma. Porque tudo que acontece hoje é reflexo dos primórdios tempos narrados na Bíblia. Antes de cometer equívocos, é necessário sabermos que a palavra de Deus é a verdade genuína. Depois da maldição do patriarca Noé, ao neto que o condenou, o filho de Canaã, a ser escravo dos tios Sem e Jafé. Vemos que os descendentes de Canaã se proliferam em duas frentes. Uma ocupou a região onde hoje é o estado de Israel, e outra foi para o sudeste da África, onde foi habitado pelo povo africano. Quando as Américas foram descobertas pelo povo europeu, a escravidão, fenômeno antigo na história humana, desde os tempos dos patriarcas bíblicos, ganhou força com a chegada dos europeus no continente americano. Essa mão de obra escrava era utilizada na pilhagem dos recursos do povo do novo continente, que enriqueceu sobremaneira as cortes europeias e exigiu que a igreja da época legitimasse o escravismo africano. O padre jesuíta Manuel da Nóbrega escreveu uma carta com a seguinte afirmativa: por serdes descendentes de Cã e terdes descoberto a vergonha de seu pai, deverão os negros serem escravos dos brancos por toda a eternidade. Ocorre que padre Manuel da Nóbrega errou. No versículo 25 do capítulo 9 do livro de Gênesis, Noé amaldiçoou apenas o neto, Canaã, e não o filho Cã, cuja maldição não foi hereditária, valendo apenas para Canaã. Dedicação a deuses africanos pagãos entrou no Brasil através do tráfico negreiro. Até hoje são cultuados por diversos admiradores de culturas africanas em terreiros de macumba e tendas de pretos velhos. E como está o Estado brasileiro diante dessas influências que se iniciaram com Nimrod? Pela sua Carta Magna, o Estado brasileiro foi caracterizado como laico, a palavra que, conforme o dicionário Aurélio, é sinônimo de leigo. Neste conceito, Estado leigo se difere de Estado religioso, no qual a religião faz parte da própria Constituição do Estado. São exemplos de estados religiosos o Vaticano e as vizinhas Argentina e Bolívia, que prevêem em suas constituições. A Constituição Brasileira de 1824, estabelecida que para cada santo da Igreja Católica era instituído um feriado nacional, mas a Revolução Militar de 1964 retirou do calendário nacional os feriados estabelecidos pela Constituição da monarquia. Porém, deixou os feriados localizados em diversas regiões do Brasil, além do feriado nacional em homenagem a Nossa Senhora da Aparecida. Como muitas localidades do mundo, o Brasil é um país tão idólatra que no seu próprio hino professa isso, quando cita: Pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.